Olá, boa tarde. Voltamos aqui hoje, segundo dia oficial, com a apresentação dos fornecedores selecionados da Sincasar 2020. E hoje a gente tem a honra, o privilégio de estar com a presença aqui da Vanessa, da Afinitar Convites. Ela vai estar, falando muito melhor do que eu, com certeza, porque é a especialização dela. A gente vai estar conhecendo, então, muitas coisas sobre a questão de convites de casamento, tirando várias e várias dúvidas, inclusive já deixando aqui, no final da apresentação da Vanessa, a gente abre para perguntas. Mas quem quiser já perguntando, a gente tem o Rafael, que está aqui na programação, aqui, operando toda a parte do computador. Então ele já vai separando essas perguntas, ok? Então não precisam deixar para perguntar no final. Quem quiser pode perguntar agora. A diferença é que as respostas que serão no final, após a apresentação da Vanessa. Mas vamos lá então. A gente vai agora, vou apresentar primeiro aqui a Vanessa da Afinitar Convites. Vanessa, pode falar um pouco de você agora para todas as noivas que estão aqui nos vendo. Oi, gente, boa tarde, Cláudia. Obrigada, gente, pelo convite. Primeira-feira online, Santos chegou arrasando. Amém. Obrigada pela oportunidade, o projeto é incrível, bem legal. Falando de convite um pouquinho, gente, meu nome é Vanessa, como o Cláudio falou. Eu tenho 24 anos no mercado, na área de convite, especificamente papelaria fina. O mercado foi mudando aí ao longo desse tempo. Antigamente eram catálogozinhos, aqueles modelos que você comprava diretamente nas gráficas. Qualquer gráfica fazia convite, Cláudio? Lembra? Exatamente. A gente não é tão velho assim, mas a gente lembra disso. Hoje não, de uns anos para cá isso mudou, são empresas especializadas. Então, existe uma gama muito grande, isso faz toda a diferença. Sim. Que, na verdade, o Cláudio pode me ajudar nisso, quando você vai ver, você não vai ver um convite, é no momento que você para definir a identidade do teu casamento. Então, você começa, em geral as noivas começam com buffet, igreja, o espaço, Cláudio, é normal, assessoria, é legal fechar a assessoria bem no começo, gente. Que ela vai auxiliando em tudo, aí eu fazendo propaganda, mas é verdade mesmo. A decoração é uma coisa, mas a identidade do casamento, em geral, começa ali no convite. A parte do brasão, se vai algum floral na papelaria. E a gente trabalha em parceria com vários, vocês não fazem ideia de quantos profissionais a gente trabalha junto depois. Então, foto, vídeo, pegam depois o brasão, às vezes vai brasão no álbum de vocês, não é verdade? E a questão, que nem você comentou sobre essa parte do brasão, essa parte da decoração que começa tudo ali pelo convite, isso é muito bom passar para as noivas que estão aqui, porque são informações que nem eu, por exemplo, sou leigo nessa parte, o negócio é outro segmento. Então, quando a gente vai pensar assim em convite, para mim eu acho que o convite ele tem que ter um visual bonito ali e tal, mas assim, eu vendo o teu vídeo, o vídeo que teve da apresentação sua... 20 coisas, vai colocar depois, Exatamente. Assim, só vendo um vídeo de alguns segundos, a gente já consegue perceber como é complexo, como é artístico, como é diferenciada essa questão do convite. Não é apenas algo, vamos colocar uma letra ali, vamos fazer uma cor tal. Não, essa personalização, ela realmente começa pelo convite. Começa. E as pessoas, realmente, as noivas não têm noção, e é normal, não ter noção de quanto tempo se leva, às vezes, para que a coisa fique como você imaginou. Porque uma coisa é você se inspirar. Quando vocês vão fazer um casamento, uma festa de 15 anos, um evento corporativo, tem um pouquinho mais fechado o formato, mas vocês se inspiram, A gente entra em festa de famosos. Se quiser, a gente tem alguma coisa no Instagram, a gente já fez convite para o Instituto Neymar, material para o cantor Daniel, a gente fez o Raul, Masterchef, beijo, Raul e Laura devem estar vendo, e assim por diante. Mas a gente busca inspiração em coisas, às vezes até, na época que o príncipe William casou, o brasão dele virou coqueluche. Exatamente. Então, assim, a gente se inspira, mas não é uma cópia. Vocês usam muito, as noivas usam muito até o GD, o grande dia. Realmente é o dia de vocês. Então, não é uma cópia. O casamento de vocês tem que ter a personalidade de vocês. Então, quando a gente chega lá, o primeiro passo, quanto tempo, Vou ver convite com quanto tempo?
Se você quiser começar a bater um papo com 2 anos, vai ser um prazer tomar um café com vocês. Vocês têm que ter uma noção de custo para colocar na planilhinha. Não dá para pensar em casar sem ter uma noção de custo. Então a gente não tem nenhum tipo de discriminação, a gente vai conversar do mesmo jeito. Não vai fechar agora, vai só ter uma ideia, vai ser um prazer atender a todos. Vamos começar realmente a pensar na papelaria. Poxa, 1 ano, 9 meses é um prazo legal. A gente tem contato depois, a gente tem vários parceiros, a gente fala com o pessoal da cabine que usa a identidade, pessoal da pista de dança, som, iluminação, lembrancinha, tudo que a gente pensou no momento do convite, tipo de fonte, brasão, floral, a gente vai trocar figurinha entre a gente, através da assessora ou através dos próprios profissionais, para que o casamento tenha a mesma carinha, tenha a carinha de vocês, não do casamento Vanessa, de outro. falando em carinha de vocês, existe algum tipo de diferencial conforme o tipo de casamento? Eu pergunto em que sentido? Casamento na praia mas assim, esse diferencial você orienta ou você vai apenas executar o que a noiva te pediu? Ou você entra nesse processo também de orientação, por exemplo, um casamento na praia, um casamento no campo, um casamento à noite, existe esse diferencial também para o convite? Existe para tudo, Cláudia. Então, assim, a gente atende só com horário agendado, a gente vai tomar um café no escritório com calma. Hoje, com todas as medidas, entre um atendimento e outro, tem a higienização da sala, para que a gente tenha tempo realmente de conversar. Então, primeiro, o que conta? O estilo do casamento, né, qual é, se é na praia, se é à noite, se é de dia, exatamente o que você falou, tudo interfere. A gente entra, o estilo do casal, a personalidade deles é importante. Por exemplo, esse aqui é um convite, se você falar, é um convite preto. Lindo. Que lindo, hein? Qualquer pessoa faria um convite preto de casamento? Não, tem que ter a personalidade. Um casal super querido, a Gabi e o Fred, um casamento lindíssimo, de assessoras incríveis. Mesmo convite, se você falar, é o mesmo envelope, totalmente diferente. Então, o estilo do casamento, o estilo do casal, outro casal querido, mesmo convite, a Débora e o Bill, casaram já tem uns anos. Tá vendo? O mesmo envelope, como ele pode ter carinhas diferentes. Então, a gente vai conversar com vocês para entender a personalidade de vocês, o estilo do evento. A gente pergunta como é que é a tua decoração, como é que, né, quantas vezes a decoradora, né, algumas decoradoras queridas desenvolvem leques, algumas coisas para colocar no dia. A gente tem que estar muito interligado. Uma papelaria do dia, um cardápio, um leque, uma reserva de mesa tem o poder de destruir o trabalho de uma decoradora ou até uma foto e vídeo, porque vai sair no álbum de vocês. Então, tudo, inclusive o orçamento. Então, a gente vai orientar, sim, a gente vai levar em conta tudo que eles sonham. Então, vocês vão trazer a ideia de vocês, mas o que vocês sonham a gente vai trazer para a realidade. O que é viável, o que não é viável, o que tendências, às vezes existem tendências. Certo. Né? Mas o convite tem que combinar exatamente com a decoração da festa. Não, ninguém vai levar, né, e colocar lá do lado da toalha para ver se está combinando, mas tem que ter um estilo. Falam que o convite é a primeira impressão, na verdade ele é a única até o dia da festa. Seu convidado não tem acesso a nada, né? Só o convite. Então é ali que ele vai definir. Vocês tiram por vocês, quando vocês recebem um convite, não é ali que você fala, puxa, esse casamento é legal, essa festa é legal, essa festa não é. Ali vocês definem a roupa que vocês vão usar, o presente que vocês vão comprar. Então, é a única impressão até o dia. Tudo isso é levado em conta. E, Vanessa, agora isso veio na minha cabeça, agora a gente não combinou nada. Nada, é verdade. E você já teve pedidos assim diferentes de convite? Em que sentido? Por exemplo, te pergunto isso porque às vezes uma noiva ela quer colocar na capa do álbum uma renda do vestido dela. Sim. Então, algo nesse sentido muito pessoal, muito. Você faz isso também, você pode personalizar o convite realmente de acordo com aquele sonho dela? Podemos, Cláudio. Se eu falar que a gente não combinou, não vão acreditar. Na verdade, eu nem falei que ia trazer uns modelos, né? Mas eu tenho um convite aqui, por exemplo. O casal chegou lá com uma ideia, eles queriam uma imagem da igreja.
Mas a imagem a gente não queria que roubasse muito a ideia, né, as informações principais, e a gente foi desenvolvendo e chegamos. Ele está até sem colar para que a gente possa mostrar. É tão clarinho que eu não sei se a câmera vai pegar. Mas tem uma imagem estilizada da igreja do Imbaré. Vamos aproximar aqui. Vê se dá. Tá bom Só aqui? emperolizado, é um papel fosco. O Tá bom casal aqui? chegou com a ideia. A gente está aqui tentando fazer com que vocês consigam enxergar. Mas, ó, vamos tomar um café lá no escritório que vocês vão ver direitinho a imagem. Não deu para ver pela câmera, desculpa, gente, mas assim, vocês verem como não estava combinado. Lá no escritório dá para ver. Outra vez que aconteceu isso foi, a gente fez um convite para o Samuel Sirnansky, é um estilista de vestido de noivas e roupa de festas, queridíssimo de São Paulo, parceiro nosso, para a Fashion Week. E nós usamos, ele desenha à mão as rendas, né, alguns pedaços dos apliques. Nós usamos esse desenho dele para aplicar no convite. Legal. Exatamente o que você falou. Realmente é personalizar total. Do zero. Às vezes isso é só um detalhe, mas já existem os modelos padrões. Você chegar lá, a gente escolhe o envelope, a gente vai escolhendo o papel, enfim, a gente vai chegar sempre na carinha de vocês. Não existe um convite igual ao outro, tá? Sempre vai ser diferente. E existem aqueles projetos que a gente parte do zero. Que até o tamanho vai ser diferente, que a gente vai... Já fizemos convite em formato de concha. Existia algum? Não. A gente vai conversando até... Então quase tudo dá para fazer. Até alinhar mesmo certinho, né? Sim, e tudo vai interferir no visual. Certo. Né? Às vezes um papel, um tamanho, alguma coisinha assim, é o que vai ser o diferencial, vai ser aquilo que vai se tornar marcante na apresentação do seu evento, né? Acredito que essa pergunta devem fazer aí, de repente eu até fazendo a pergunta agora, pode alguém não fazer depois. A gente já responde. Já respondeu aqui. Quanto tempo antes precisa ser feito o convite? Porque eu acho que isso é a maior dúvida das noivas, né? Então, como eu falei para vocês, que eu acho não, né? Nesse momento a gente define a identidade. Então, definimos o floral, se vai algum floral, algum brasão, algum arabesco, alguma coisa assim, que vocês vão usar depois para fazer uma lembrancinha, um hobby. O fotógrafo vai usar depois, a cabine fotográfica depois. Mas às vezes lembrancinhas, essas coisas levam um pouco mais de tempo. Então é legal distribuir os convites, a gente aconselha que 2 meses antes, 60 dias antes, comecem a ser entregues, né, para que com 30 dias todos já tenham recebido. Quem mora fora, 90 dias, padrinhos antes, pais antes, mas começar a conversar 1 ano, 10 meses. Eu gosto de uma data que eu uso até para ficar bem marcada, que são 9 meses, que nem uma gravidez. Vamos gerar toda a papelaria, toda a identidade. Eu acho que 9 meses é um prazo bacana. Legal. Inclusive porque hoje a gente está com alguns diferenciais, algumas situações especiais, então existem algumas novidades virtuais, algumas coisas nesse sentido que a gente começa a trabalhar a divulgação um pouquinho antes bem antes, na verdade, do que os 2 meses, 3 meses comuns. E assim, que nem a gente está falando, por exemplo, né, de a entrega 2 meses antes. Isso. Tá? Mas existe um nome que criaram, né, há uns poucos anos atrás, que é o Save the Date. Já te pediram isso? Você já fez? Você faz isso? Você oferece esse serviço também? Então, nós fazemos de 2 formas. Na verdade, já existia há algum tempo, né? Isso existe, isso veio lá de fora e a gente trouxe para cá, lá é bem comum. Inclusive, a confirmação de presença lá fora nós fazemos convites em 2 línguas. Então, a pessoa mora lá fora ou morou, precisa convidar convidados daqui para lá. Quem recebe o convite lá, é bem simpático, é bem legal, é bem elegante, você entrega em 2 línguas. Na nativa, a gente não abre mão da nossa língua, e vai um anexo, tem umas formas lá da gente fazer isso com a outra língua. Então já fizemos em francês, já fizemos em italiano, em inglês, já fizemos inclusive convites um pouquinho mais complicados. Lá fora você manda, nos Estados Unidos você manda um cartão pelo correio, a pessoa assinala e devolve para você. Então é um pouquinho diferente a confirmação, inclusive de presença. O Save the Date aqui, o reserve esta data, entrou há alguns anos
mas entrou bem forte esse ano, né? Houveram muitas mudanças de data, tudo está passando, tudo está sendo resolvido aí, mas é uma realidade. Sim. Então, inclusive, nós lançamos agora um presente para as noivas do Sem Casar. Todo mundo que fechar com a gente através do Sem Casar, a gente está oferecendo um Save the Date virtual. Bacana. De cortesia. Dos nossos, a gente tem vários modelos, mas vai ser personalizadinho com a sua Vai cara. ser passado no grupo e na lista de e-mails, hein? Então tem outros presentes, tem outras vantagens, mas esse é um presente mesmo de vamos fazer a coisa dar certo, tá tudo dando certo, tá tudo passando. Então a gente manda, oferece para vocês enviam isso virtualmente. Já fizemos várias vezes Save the Date impresso. Mas hoje em dia está muito corrido, bem complicado, então o virtual é uma excelente alternativa. Cumpre a função, reduz custo, define a identidade já ali. E hoje é presente. O pessoal que se casar é presente. Bacana, isso é ótimo. Quanto mais presentes, melhor. Não é? Noiva adora, não todo mundo adora o presente. Com certeza. Vanessa, a gente tem uma pergunta aqui, né? O que te fez entrar na feira? O que te fez... você costuma participar de feira de noivas? Como é que é esse trabalho seu referente à feira de noivas? Né? Isso é uma dúvida, uma pergunta da nossa organização, inclusive, né? Uma pergunta interna nossa. A gente sempre pergunta para os fornecedores, né? Se eles já estão habituados em participar e o que fez participar especificamente da Sem Casar 2020. Então, Cláudia, eu vou te falar que essa pergunta, para mim, em especial, é muito importante. Eu estou há 24 anos, então, assim, eu comecei como gerente de uma grande empresa de convites e eu adoro feira de noivas, eu tenho essa cultura. Eu fiz BH, Expo Noivas no Rio, em BH, em São Paulo. Eu gosto muito de feira, eu adoro. Eu fazia, na verdade, eu tento, mas eu não consigo hoje. Por quê? Um dos nossos diferenciais é exatamente que os convites eles não são iguais. Seja um detalhe, seja o que for, mas eu quero entender a proposta do cliente. Realmente não são números. A gente cuida com muito, muito, muito carinho de cada um. E numa feira eu não tenho essa possibilidade. Numa feira, quem já foi em feira, acho que a maioria que está assistindo deve ter ido numa feira. Você está sentado ali, eu faço questão de fazer o primeiro atendimento pessoalmente, só eu faço. Depois a minha secretária atende, né? A Cia atende aí os e-mails, tudo. Mas o primeiro atendimento eu faço para entender mesmo a proposta do evento, trazer um pouco de experiência para os casais ou para as debutantes. E eu numa feira eu não consigo, não tem como. Você está sentado com um casal, aí é clássica a cena. Quem não passou por isso, ou fez, ou estava sentado e passou por isso. Encosta um outro casal do lado e fala, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Então você não consegue nem atender direito aquele nem o outro, no caso de convite, tá, gente? Eu não estou falando... Tem segmentos que dá perfeitamente para atender na feira. Como a gente adotou um critério de um atendimento realmente mais próximo, mais intimista, mais personalizado, a feira eu acho que tirou um pouquinho isso, não me deixava feliz. Então eu faço de vez em quando uma feira institucional. Eu vou para a feira, exponho, porém agendo para atender no escritório. As pessoas às vezes, né, você vai na feira, você quer promoção, você quer sorteio. Então, para mim o Sem Casar foi incrível por isso. A gente consegue falar um pouco do nosso trabalho, eu consigo fazer promoção para vocês, mas lá no escritório, tomando café, tomando um refrigerante, um suco do mesmo jeito, com a promoção da feira. Então, a facilidade dos casais de assistirem a hora que quiserem. Então, de madrugada, de noite, de dia, junto um grupo, lives, né? Cada um assiste na sua casa, mas vocês estão ali no celular ou no computador também trocando figurinha. Então, parece que veio de encontro ao que a gente pensa, além de uma inovação. E é isso hoje, né? A gente tem que inovar. E assim, Vanessa, aproveitando o gancho, né? São coisas que acontecem e eu acredito muito que assim, tudo que acontece, mesmo que aparentemente ela é algo negativo, né? E não só aparentemente, mesmo que na prática seja algo negativo, a gente sempre precisa ter a sabedoria de tirar algo positivo daquilo. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Nem que seja 1%, mas vai ter.
E uma das coisas da Assim Casar foi tirar algo positivo de algo extremamente negativo, que é uma pandemia que a gente vive. Sim. Né? E algo positivo em que sentido? Com certeza, se não fosse a pandemia, pelo menos nós, como organização da Assim Casar, não sou eu, apenas tem toda uma estrutura por trás da Assim Casar, nós não teríamos, pelo menos agora, no momento, pensado nisso. E o que a Vanessa comentou, eu particularmente faço muitas feiras, vou continuar fazendo as feiras físicas, que eu gosto de estar, mas é exatamente o que ela disse. Uma feira física, a noiva que já foi em feira física, vocês sabem como funciona, né? Eu saio rouco de uma feira física, porque a gente tem que falar alto. A noiva ela também tem que falar alto para conseguir ser ouvida. Muitas vezes a gente tem fila no stand, a gente não consegue atender todo mundo. Por quê? Porque eu também gosto de dar um atendimento diferenciado. Na feira a gente não consegue dar o mesmo atendimento que é no escritório, mas mesmo agilizando o atendimento, ele não pode ser de qualquer maneira. E aí você não consegue atender a todos. Então, Assim Casar, ela veio para te proporcionar isso. Né? Você está na segurança do seu lar agora, no conforto da sua casa. Porém, se você não conseguiu assistir agora, mais uma novidade que nós falamos ontem, a gente vai estar todas as apresentações repetindo. A Vanessa da Afinitar Convites, ela não vai ficar gravada por mais 7 dias. Ela vai ficar por mais 20 dias. Então essa é uma novidade muito bacana. A gente fica feliz em falar isso, porque o projeto inicial era cada expositor ficar por mais 7 dias, agora não. Agora cada expositor fica por mais 20 dias gravado. Então olha só que você pode, de repente, reunir com a mãe, com a sogra, né, fazer uma pipoquinha e conhecer o trabalho de mais de 50 expositores selecionados, inclusive o da Afinitar Convites, que é a Vanessa aqui representando aqui ao meu lado. Sim, a gente, assim, a pandemia, as pessoas estão com um pouquinho de medo, é normal, a gente tem que ter alguns cuidados mesmo, mas, gente, a gente está em 2021. Então, por exemplo, desde o começo desse ano, eu já tenho noivas fechadas para outubro, novembro do ano que vem. E eu não estou falando de um espaço, de um salão de festa, de um buffet, ele esteve aqui ontem, ainda comentou isso, né, da agenda lá, da praia principalmente, que é mais rápida. Beijo deles. Aqui é todo mundo, né? Então, assim, lá você precisa reservar. A gráfica, nós não fazemos o nosso trabalho, não é manual, porém acabamento, essas coisas é gráfica mesmo, tudo show de bola, com qualidade, mas a produção eu tenho uma flexibilidade. Então, se for o caso, vamos fazer hora extra, isso tem um custo, não tem jeito. Português, claro, gente. Quem é funcionário, quem é empresário, sabe o que eu estou falando. Quem é funcionário recebe hora extra, quem é empresário paga hora extra. Então, assim, mas a gente consegue ainda, né? Um salão não, se reservou a data, vai ter um casamento, vai ter um casamento. Mas, eu tenho desde o começo do ano coisas fechadas para o final do ano, para que você tenha essa tranquilidade de muda. Thalissa, eu sei que está assistindo, uma noiva querida também, ela sentiu isso na pele, ela fechou com bastante antecedência, ela chegou com uma ideia já pré-definida, ela é a mãe, que foi lá no escritório também, e no final a gente foi mudando. Então você ter este tempo hábil para isso é muito importante. Gente, está na hora. Essa é a hora de vocês terem tempo para fazer tudo com calma. Então as coisas não pararam, a vida continua, a vida segue. E está batendo na porta. Dezembro de 2021 está aí. Quem vai casar em dezembro de 2021 está atrasada. Mentira, é brincadeira. Mas enfim, está na hora. Está em cima do tempo, né? Até porque você tem que programar pagamento, você tem que programar tempo para visitar todo mundo. E até porque 2021 vai ser um ano nunca existiu igual. São 2 anos em apenas um. Em um só, é verdade. Então, está na hora de ver tudo isso, tiramos aí tudo que a gente podia de experiência, passamos. A gente fala que foi um ano que não existiu, não vou contar na idade porque não existiu aquelas postagenzinhas todas, mas passou voando. Quantas pessoas não ficaram em casa por um bom tempo, realmente afastadas? Acabou o ano. Mas por essa parte de não contar a idade, isso é bom, então não vamos contar a idade não. Então, é isso. Resumindo, eu acho... boa colocação, mas é isso mesmo. Hora da gente tocar a vida. Bacana. Vanessa, a gente vai abrir para perguntas, porém, antes, queria saber, né, de você, quais são os diferenciais da Afinitar Convites, tá? O que você gostaria de falar diretamente para a noiva que está aqui assistindo, por que
ela deve fechar o convite de casamento dela com a Afinitar. Olha, pergunta difícil, gente, para mim, sabe por quê? Não é um hobby para mim, é uma profissão. Eu tenho a sorte, acho que como o Cláudio, acho que eu já ouvi isso também, de trabalhar com uma coisa que eu amo realmente. Tá todo mundo muito feliz, a gente conhece muita gente, muitas noivas hoje fazem parte do meu círculo de amigos pessoais, elas vão ficando, Camila, outra Camila, Kelly, Gabi, e a coisa vai longe, eu tenho medo de esquecer alguém aqui, né? Não vou esquecer, com certeza. Então, assim, apesar de não ser um hobby, a gente quer, assim, um dos meus maiores prazeres é poder orientar as clientes. Então, assim, o meu diferencial, o diferencial da Afinitar, é a gente sentar com a noiva, entender o que vocês querem. Se vocês puderem colocar as cartas na mesa, nem sempre a gente consegue chegar no budget, na verba do evento, né? Isso varia muito. Bom gosto não tem preço, gente. Qualidade tem, mas bom gosto não tem. Então, a gente vai adaptando, mas a gente vai orientar. Não existe nada padronizado lá. A gente vai sentar, vai entender o que vocês procuram, entender do evento de vocês. Se vocês quiserem ir com a equipe de assessoria, é um prazer, né? Tem gente que as assessoras acompanham. Quantas vezes a gente não atende junto com as assessoras? A gente fala com o decorador também. Então, o principal é que nós não somos engessados. Nós vamos orientar, tem coisas que são imaginadas e não são possíveis trazer para a realidade. Mas muitas a gente adapta e a gente tem know-how, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência para fazer isso com qualidade. A única coisa que a gente nunca negocia lá é a qualidade que a gente oferece, então isso a gente não abre mão. Pelo que eu entendi aqui da tua explicação, uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Existe né, várias profissões, vários segmentos, e existem aqueles que são executores de tarefas, né? Uns executam muito bem feito, outros nem tanto, mas são aqueles apenas executores, que a pessoa colocou, ele vai lá e faz, mesmo que de repente ele sabe que não vai ficar bom, porque ele é o profissional, ele vive isso todo dia, mas ele faz porque ele é apenas um executor de tarefa. E existem aquelas empresas que se preocupam com o resultado, e aí não é apenas executar a tarefa, mas é construir a tarefa junto com você, né? E pelo que eu entendi da Afinitar é isso. Quando ela falou de orientar, estudar, criar junto esse projeto, fazer parte do seu sonho. Ver esse sonho virar realidade. Exatamente. Né, porque o casamento é um sonho que vira realidade, inevitavelmente, né? Então a gente vê esse sonho tomar forma e se materializar. Nós não estamos no dia, como o Cláudio, como o buffet, como assessoria, então nós não participamos ali do dia do evento, mas a gente fica um bom tempo juntos, trocando figurinha, falando de roupa de mãe, de madrinha, e que não tem nada a ver com o convite, mas o sonho é um todo, não existem pedaços isolados. O casamento, ele não tem pedacinhos soltos. A forma que você apresenta, a forma que você encerra o casamento, é o que vai ficar marcado nos seus convidados e assim por diante, né? Exatamente, por isso que você comentou agora, né, como um todo, pedaços. Assim casar ela é isso, né? Assim casar, ela é um corpo onde ela precisa de seus membros. E cada fornecedor que vai estar sentado aqui é um membro desse corpo. E esse corpo, ele vai trabalhar em prol ao seu dia. Tudo, né? Convite, DJ, decoração, assessoria, fotografia, tudo vai trabalhar em prol ao seu dia. E uma coisa que a gente quer deixar aqui antes de abrir as perguntas, Assim Casar só convidou para sentar aqui aqueles fornecedores, aquelas empresas que ela acredita no critério de excelência. Quando a gente fala de mais de 50 expositores, mais de 50 fornecedores selecionados, isso não é apenas a escrita, isso é a prática. Então, se a Vanessa, ela representando a Afinitar Convites, ela está aqui, é porque Assim Casar acredita no critério de excelência da Afinitar Convites. Ok? Então, Vanessa, você quer colocar mais alguma coisa antes da gente abrir a pergunta? Não, acho que a gente cercou bem, a gente tenta responder mais alguma coisinha e depois a gente no escritório também vai ser um prazer receber lá, tirar todas as dúvidas, independente de data de casamento. Perfeito. Então, ontem eu fiz a voz do além, né? A voz que vem do nada. Hoje eu fiz o rostinho da voz junto comigo aqui hoje do eu lado. fiz aqui junto. Então, hoje quem vai fazer essa voz que vem do nada
é o nosso locutor aqui, nosso operador, uma voz linda, Rafael. Legal. Ó, tem a pergunta aqui, bem legal, da Letícia. Ela perguntou, tem alguma quantidade mínima de convites? Legal, uma pergunta básica, né? Então, primeira coisa, gente, antes de ver convite, vocês têm tudo no casamento é meio que por cabeça, né? Número de convidados, então, número de convites, juntem as famílias e vejam quantos convites vocês precisam. Alguns processos, algumas situações exigem sim uma quantidade mínima e a gente costuma estipular isso em torno de 50 convites. Mas existe a possibilidade de nós fazermos menos convites. Então, tem gente que quer fazer convite especial para os padrinhos. O convite de casamento deve ser o mesmo, né, no caso. Mas o convite às vezes para convidar para ser padrinho, nós fazemos inclusive convites nominais, não envelope. Envelope não pode ser impresso. Depois a gente explica isso, não dá tempo aqui, lá no escritório a gente fala mais sobre isso. Mas no caso dos convites, quantidade mínima, Letícia, ainda mais em dias de hoje, traz a sua necessidade que a gente conversa. Bacana, perfeito. Legal. A Pamela Godoy perguntou, quanto tempo antes do casamento já pode começar a fazer os convites? Oi, Pamela. Então, eu acho legal você começar a orçar, começar a bater papo de 1 ano aos 9 meses, legal você começar. A gente vai entrar em alguns processos antes de entrar na parte de produção do convite. Começar a produzir, eu vou contar, entra de novo o atendimento personalizado. É legal você entregar com 2 meses antes, com 30 dias todo mundo ter recebido, mas algumas particularidades vão contar. E aí eu vou atender caso a caso. Então, teve convites que eu já fiz com 9 meses de antecedência. Por exemplo, um casamento que tinham 300 convidados, eu fiz 400 convites. Falando em quantidade e em prazo. Alguém entende uma conta dessa? Não. Mas era uma situação específica daquele casal. Eles moraram fora há muitos anos, muita gente receberiam, eles tiveram empresas, enfim, e não viriam, nem caberiam. Então, 400 convites para 300 convidados nem fosse individual, né, o convite, não era o caso. Então, o ideal, mas assim, um prazo médio, para a gente não deixar tão vago a pergunta para você, vamos contar que com 6 meses é um prazo legal para você estar mandando produzir os seus convites, fechando o contrato com 9 e com 6 meses mandando produzir para contar com alguma, de 6 a 4 meses para contar com algum imprevisto, feriado. Detalhe, nós não atrasamos entrega, nunca. Então, o prazo de contrato é cumprido. Ah, mas dá para antecipar? A gente tenta, sempre alguma coisa a gente tenta, mas atrasar, nunca, tá? Então, é importante ficar atento a esses detalhes na hora de fechamento de contratos em geral, né? Bacana. Antes da próxima pergunta, eu quero dar uma ressaltada aqui. Essa pergunta foi da Pamela Godoy, né? Eu lembro que a Pamela Godoy, ela estava ontem também presente nas apresentações, né? Legal. E Assim Casar, ela tem algo muito bacana, que são premiações por audiência. Pamela, você que está aí presente, quem mais estava também, né? Falando da Pamela porque foi comentado agora na pergunta, existem pontuações que a gente vai passar o descritivo, tá? Referente a cada pontuação a gente vai passar no grupo. Você, noiva, que não está no grupo do WhatsApp, entre em contato com a gente, pode entrar no direct do Instagram da Sim Casar. A gente coloca você lá. Ali é um grupo que ele é fechado para mensagens, tá? Só os administradores passam mensagem. Por quê? Porque é um grupo que, se você ficar meia hora sem ver, não vai estar 1000 mensagens lá para você olhar depois. É somente informações, então nós vamos passar por ali e também por e-mail. Então, quem está entrando nas lives, tá? Existe uma pontuação por entrada, existe a pontuação de rescindência, ou seja, quem entrou no dia, entrou no outro, ganha pontuação em dobro e assim por diante. Tá? Então, só quis fazer essa ressalva aqui, mas vamos lá, Rafael. Tem mais uma pergunta aqui, legal, só que eu acho que você já respondeu a ela. Se quiser dar alguma reforçada, é a pergunta da Daniele. Ela pergunta, Vanessa, devo entregar convites separados para filhos adultos que moram com os pais? Legal essa pergunta. Não falamos sobre isso, Rafa. Assim, Dani, legal, obrigada pela pergunta. Em geral,
se entrega para filhos que já têm família, moram na mesma casa, são solteiros, um convite para a família. Moram na mesma casa, porém são casados, têm família constituída e por um motivo qualquer acabam dividindo a mesma residência, né, os pais e um outro casal, convites separados, tá? Eles têm famílias constituídas, cada um recebe um convite separado. Então, filhos solteiros que moram sozinhos, convites separados também. Então, acho que atende bem. Bacana. Mais alguma pergunta, Rafael? Tem mais uma pergunta aqui da Ravena. Ela pergunta, geralmente, qual o prazo de fabricação para 150 convites? Oi, Ravena, tudo bem? Então, em geral, eu vou te dar um prazo médio, para vocês entenderem o que é fabricação para mim. Não é quando vocês fecham o contrato. Tá? Quando vocês fecham o contrato, a gente vai passar por layout, criação, alterações. Um prazo médio, legal. Vamos colocar aí um prazo de 25 dias úteis para depois que você aprova. Isso pode ser estendido. Dificilmente a gente estende esse prazo já no contrato, tá? Já é conversado antes. E pode ser antecipado, isso também depende dos processos dos convites. A gente deve estar quase estourando, né? Porque a gente tem outros parceiros para falar hoje bem legal. Então, como a gente se propôs, a gente tem um presentinho, a gente já ofereceu o Save the Date virtual para todo mundo que fechar e vier assim casar. A gente tem uma outra vantagenzinha lá no escritório para a gente conversar. Mas a gente pode, já no teu gancho aí, de que tem pontuação, de quem está online. Inclusive, a Ravena também, uma noiva, lembrei agora, estava também, então já é rescindente na audiência, ou seja, pontuação dobrada. E estava nas lives da semana passada também. Bem colocado, nas lives. Então, né, até para incentivar todo mundo, a gente pode fazer uma parte. A gente queria presentear as 4 noivas que fizeram perguntas hoje. As 4 vão ter um presentinho da Afinitar, independente de fechar contrato com a gente ou não. Olha, isso não estava combinado, hein? Não estava, né? Não tinha nem pensado, gente. Isso não foi pensado antes, de verdade. Então, assim, independente de fechar com a gente ou não, não é desconto, não é nada disso, é um presentinho mesmo, simplesinho, mas um presentinho para o casamento de vocês. Depois eles passam para a gente. As 4 ganharam um presentinho aí de Natal. E que bacana, hein? Agradecer assim casar e a audiência e a fidelidade de vocês. E tomara que essa moda pegue, né? Que mais fornecedores estejam vendo, porque aí várias perguntas vão rolando e vão ter mais presentes. Não é? Estou incentivando um monte de gente a fazer perguntas, os fornecedores a darem presentes. Isso é bacana. Vanessa, muito obrigado pela tua participação, né? Por acreditar no projeto da Sim Casar. É a primeira feira de noivas online, né? É uma primeira de muitas e muitas edições. E como eu comentei com você, né, no começo do projeto, como a gente comenta aqui para todas as noivas, realmente estar aqui é um cuidado que a gente tem que ter em quem vai colocar, né? Infelizmente, em todos os meios e no meio de eventos de casamento não é diferente, sempre acontece uma pedra no meio do caminho, que graças a Deus é menos de 1%, né? Eu tenho aí 12 anos nessa área, nesses 12 anos aí, conheci 2 pedras somente, né? Uma recentemente aconteceu, acho que muita gente já sabe, não vamos entrar em mérito, logicamente, de nome de ninguém, tá? Mas deixar claro que 99,9% de quem trabalha com evento de casamento aqui no litoral trabalha com esse sentido, de fazer o melhor, de seriedade, de comprometimento, de profissionalismo acima de tudo. 99,9% está com esse profissionalismo e esse comprometimento com você. E a Vanessa aqui da Afinitar, representando a Afinitar Convites, eu sei que também faz parte desses 99,9%. Obrigada, Cláudio. Gente, obrigada. Esperamos vocês lá. Instagram, Facebook, Afinitar Convites, o WhatsApp está com eles. Aguardo as 4 premiadas aí e todas lá no escritório para ver também o que a gente tem de vantagem para esse projeto incrível para as noivas debutantes, né? Porque acabam tendo outros eventos, bodas de ouro. A gente conversa lá no escritório com café. Bacana. Então,
E ficamos aqui com a apresentação da Finitar Convites. Nossa próxima apresentação agora às 18h30 vai ser da Forte 29. Forte 29 representada pela pessoa do Hélio. A Forte 29 locações tem carros contemporâneos também, mas o grande Forte locações de carros especiais, carros antigos, carros inclusive que fazem parte da novela da Globo, hein? Carros que já foram gravados na novela da Globo, tá? Daqui a pouquinho o Hélio vai estar aqui para falar com muito mais propriedade do que eu sobre a Forte 29, às 18h30 em ponto. Mais uma vez, obrigado por todos aqui e até daqui a pouco.